Amados, abra sua Bíblia comigo em Isaías, no capítulo 9. Isaías, capítulo 9, versículo 6. E depois Romanos 13, 6. Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém? Diga assim: o governo está sobre os seus ombros. Romanos 13, versículo 6. Romanos 13, 6 diz assim: e por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicados a esse trabalho. Amém? Nós estamos numa série de mensagens que estou fazendo aqui. Tivemos que interromper um pouquinho na semana passada aí, devido a situações familiares. Mas nós estamos numa série de mensagens sobre as 7 áreas de influência da sociedade. Toda a sociedade, toda a organização civil, se olharmos uma nação, uma cidade, ela tem 7 áreas. Ela tem a área da família, já falamos aqui sobre a família, governo, igreja ou religião, a economia, né, comércio, essas coisas, mídia, comunicações, educação, ciência, alguns dividem em 2 áreas distintas, e as artes, entretenimento, esportes. Nós podemos dividir uma sociedade assim. Já falamos aqui sobre a família, que é a base de toda a sociedade. E hoje eu quero conversar com você a respeito de governo, de política. Ih, pastor, vamos embora. Vamos falar de política dentro da igreja. Amados, faz parte da vida das pessoas política, governo. E eu quero trazer um olhar bíblico para você sobre isso, governo e política. Fique tranquilo, nós não vamos falar aqui de candidato algum, de candidato nenhum. Mas nós vamos falar, e nós estamos prestes a uma eleição muito importante no nosso país. E nós precisamos ter a nossa consciência clara e o nosso posicionamento como igreja. Muitos têm limitado, às vezes, a pregação do evangelho, a mensagem do evangelho, apenas às questões pessoais. Eu tenho um problema de saúde, eu tenho um problema no meu casamento. Isso faz parte. Mas a Bíblia, ela revela que a mensagem do evangelho, ela engloba toda a nossa vida, todas as áreas da nossa vida. O nosso trabalho, o evangelho fala, o nosso dia a dia, a nossa vida como cidadão. E para cumprir a grande comissão, nós precisamos atingir essas 7 áreas da sociedade. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos em todas as nações. E hoje nós queremos conversar sobre isso, sobre essa questão de governo, de política. E às vezes muitos cristãos veem essa questão de governo como algo que a igreja não deve se envolver. Né? Alguém já disse que parece que políticos são um bando de egomaníacos fantasiados de terno e gravata. Que a igreja não pode se envolver em política porque isso vai comprometer a fé. E esse pensamento chega a um extremo que em alguns países, algumas partes do mundo, onde o voto não é obrigatório, algumas igrejas ensinam aos cristãos a não votar, pois isso é uma atividade secular, não pertence a nós, é coisa desse mundo. E aí existe aquela divisão, né, de secular e sagrado, do santo e do profano. E isso acontece em vários lugares. Tivemos eleição agora na Colômbia, 41% da população não foi às urnas. 41% da população. No Chile, 47% apenas da participação no primeiro turno. Ou seja, as pessoas estão dizendo, eu não quero saber com isso. Então, estamos entregando na mão dos outros a decisão sobre o nosso futuro. Nas últimas eleições no Brasil, 25% dos brasileiros não votaram. Quando a gente começa a olhar isso está longe do que Paulo, por exemplo, fala a respeito, nesse texto de Romanos 13, 6. Olha o que Paulo fala, a gente leu. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus. E aqui envolve todo tipo de autoridade, sempre dedicadas a esse trabalho. Quando nós olhamos uma nação, amados,
não só uma nação, mas uma pessoa, uma família, uma empresa, uma associação, governos, tudo, eles precisam, uma família, você como indivíduo e uma nação, ela precisa ter fundamentos sólidos, fundamentos profundos para que ela aguente a pressão. Você vai construir um prédio, ou qualquer construção, quanto maior for o prédio para cima, maior tem que ser a fundação para baixo, não é isso? As bases têm que ser firmes. E os princípios, a Bíblia fala de tudo, é incrível, a Bíblia fala de tudo. E a Bíblia fala sobre fundamentos para as nações, que uma nação tem que ter. Porque se olha para o Velho Testamento, principalmente o Pentateuco, estavam começando uma nação, era um povo que era escravo, 400 anos escravo no Egito, e eles são libertos daquela escravidão por Moisés, e durante aquela trajetória no deserto, eles são preparados para se tornar uma nação. E aí Deus vai dar instruções, leis, Deus vai dar instruções, princípios e fundamentos bíblicos para uma nação ser uma nação de Deus. E eu não vou ter tempo para estudar isso agora com você, mas só para citar, extraindo do Pentateuco, nós temos aqui alguns princípios de uma nação bíblica. A fé em Deus é sua palavra, isso é básico. A individualidade, o autogoverno, um caráter cristão, a unidade ou aliança, a educação, né, a base da verdade, propriedade individual, a consciência, a propriedade privada. E a propriedade privada começa com a sua consciência. Esses fundamentos, esses princípios são a base de uma instituição. E se eu quero, imagine quanto um prédio ele começa a receber pressão, uma ponte é construída e ela começa a receber pressão. Eu não lembro aonde vi esses dias na TV, acho que num país da África, foi inaugurada uma ponte e estava lá o governo, o presidente, todo mundo para inaugurar a ponte e a ponte começou a ceder no meio da inauguração. Chegaram a ver isso? A hora que o cara foi cortar a faixa, imagine, foi mal feito o negócio. E aí a ponte começou a ceder, teve gente que morreu, eu acho, não sei. Mas foi terrível, a inauguração. Porque ela não suportou a pressão, tinha uma multidão em cima da ponte. E se nós não aguentamos pressão, é porque nós não temos fundamentos corretos. Então, e uma mudança, a gente ora tanto por mudança no nosso país, as mudanças começam internamente. Não adianta mudar de fora para dentro, não adianta mudar a estrutura externa, se a estrutura está na mão de pessoas erradas. E quando nós olhamos para a Bíblia fala sobre governo. Quando a Bíblia fala sobre governo, nós vamos ver funções legislativas, executivas, judiciárias, militares na Bíblia. A Bíblia fala sobre leis, a Bíblia fala sobre autoridade local, a Bíblia fala sobre países, sobre guerra, sobre desenvolvimento. Tanto é, amados, que, pastor, não podemos falar em política. A Bíblia fala. Os livros como Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, falam de relatos políticos que se desenvolveram em Israel. Só fala isso, só fala a bobagem, que a igreja não tem que se envolver nisso, quem não conhece a Bíblia. Tem que ficar em casa lendo a Bíblia e orando, tem que ficar dentro da igreja, que nem foi falado dias atrás, lendo e orando. Mas eu vou ler isso. Esses livros documentam a história dos líderes políticos de Israel que afetaram a nação, o pensamento, o desenvolvimento. Você olha para Neemias, Esther, Daniel. Gente, só que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 livros que no contexto histórico deles, todo o contexto dele é político. Você olha, Neemias, Esther, Daniel, relatam histórias de pessoas que procuraram servir fielmente Deus na política. Foram fiéis, foram ali. E é interessante que tanto Neemias, tanto Esther, tanto Daniel, tem José também, serviram políticos de reinos pagãos, de reinos idólatras. Não serviram apenas porque ele era um homem de Deus, vou ajudar ele, né? Você pega José, gente, se tinha um governante endemoniado no mundo, era o tal do faraó, não é? E ele entendeu, eu posso abençoar esse povo e o meu povo. E foi ajudar o faraó. Nos dias de hoje, alguns cristãos acreditam que nós devemos servir somente aquele que é cristão. Não, a Bíblia não respalda isso. Você olha, além desses, você olha Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, foram escritos quase que na totalidade por 2 reis. Política e governo entrando aqui, que é Davi e Salomão.
25% do livro de Deuteronômio diz respeito a instruções e alguns episódios envolvendo assuntos do governo de Israel, porque era como que Israel deveria ser governado. Imagina, eles saíram escravos do Egito, estavam entrando na terra prometida e agora precisavam de instruções. Até de saneamento básico fala aqui. E a passagem que eu quero usar para estudar hoje com você, se você puder abrir sua Bíblia, está lá em Deuteronômio capítulo 1. Deuteronômio é o último livro do Pentateuco, da Torá judaica, dos livros de Moisés. Deuteronômio capítulo 1, versículo 9 ao 18. 1, 9 ao 18. Diz assim: nesse tempo, eu vos disse, eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, eis que já hoje sois multidão, como as estrelas do céu. O Senhor Deus de nossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois e vos abençoe como vos prometeu. Como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga, a vossa contenda? Tomai, pois, vós, homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que o ponham por cabeças. Então me respondestes e dissestes, é bom cumprir a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças das vossas tribos, homens sábios e experimentados, e eu fiz cabeças sobre vós, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, e oficiais, segundo as vossas tribos. Nesse tempo, ordenei a vossos juízes, dizendo, ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai, justamente entre o homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu as ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. Olha que texto. Quando a gente olha para essa questão política, governo e tal, na Bíblia, nós temos que olhar ela, amados, a Bíblia, com a finalidade de extrair princípios de Deus para a sociedade. E nós iremos limitar hoje aqui a esse texto, os nossos princípios. Lembre-se que verdades bíblicas, amados, elas são extraídas, elas são contadas, mostradas, principalmente em forma de história na Bíblia. E aí, a gente estuda a história, estuda o contexto, só que a gente não vai conseguir viver a mesma história, o mesmo contexto que eles viveram. Nós não temos como repetir a história de Moisés e de Israel naquele tempo lá. Então, o que a gente vai fazer aqui? As aplicações, se a gente usar diretamente, elas não irão caber hoje aqui. Mas nós buscamos os princípios nesse texto. Então, o primeiro princípio que eu acho nesse texto aqui, está entre o versículo 9 e 12. Diz assim, que naquela ocasião eu lhes disse, não posso levá-lo sozinho. Moisés estava contando a história de quando ele estava no deserto, conduzindo o povo. E o seu sogro Jetro chega para ele, olha, todo dia ele sentava lá numa cadeira e vinha, fazia uma fila, e todo o povo trazendo problema para Moisés, e situações para Moisés e tal. E ele falou, não é bom que você faça isso, você vai perecer, o povo também. Divide isso, divide a carga entre chefes de 1000, de 100, tal. E aí ele diz assim, olha, lembra daquela época? O Senhor, o seu Deus, nos fez multiplicar, de tal modo que hoje são tão numerosos quanto a estrela do céu, que o Senhor, Deus dos seus antepassados, e os multipliquei 1000 vezes, e Deus os abençoou. E ele fala assim, mas como poderei levar sozinho as suas cargas, os seus problemas, suas disputas? Mas o primeiro princípio que nós temos que ter quanto a isso é que governo é uma instituição de Deus. Diga assim, governo é uma instituição de Deus. Deus instituiu isso. Então, quando há rebeliões contra o governo, contra não sei o que e tal, se ele está, claro, fora da lei, da justiça, tem que ser tirado. Mas o governo é instituído por Deus. E é essencial para a vida de uma nação. Esse texto aqui fala de quando Moisés estava se preparando para estruturar o primeiro governo formal do povo de Israel, que eles eram escravos. Moisés começa a explicar aqui o propósito do governo.
E por que que Israel deveria estar debaixo dele? E só que chega um momento que ele fala o seguinte, chega uma hora que não adianta estar, vocês não podem agora mais viver apenas debaixo de uma autoridade de um único homem. Ele fala, eu carreguei o peso da autoridade sobre vocês, o peso da liderança sozinho, mas agora esse sistema não funciona mais. Não está cumprindo o objetivo do governo. E qual que era o objetivo ali? Moisés disse que era a responsabilidade dele ouvir os problemas, as disputas do povo e trazer resolução. E ele não está dizendo que isso não era importante. Ele não está dizendo que eram insignificantes. Ele está dizendo que precisam ser ouvidas. As tuas necessidades, as tuas questões precisam ser ouvidas e tratadas. Mas quando Israel vai crescendo, tanto que aquele sistema deles de tribos, tribal ali de governo, não funcionava mais. E eles precisavam de um sistema mais eficaz. E aí, um dos princípios fundamentais encontrado nessa passagem, é que a finalidade de um governo é servir a sua população, a sua nação, e ser uma fonte confiável e objetiva de arbitragem, de justiça. Você tem que confiar naqueles que governam você. Nós precisamos confiar naqueles que estão sobre nós. Seja justiça, seja no judiciário, executivo, no legislativo. A ideia que o texto está falando é que o sistema de governo foi organizado de tal forma para servir a necessidade das pessoas. E o texto fala, no versículo 17, do pequeno e do grande, do rico e do pobre. Ali falava do israelita e do estrangeiro, de forma igual. Deus viu as necessidades do povo e aquilo não estava funcionando mais. E aí Deus inspira Moisés a criar uma estrutura governamental ali. Ou seja, Deus instruiu, Deus instituiu o governo. Olha, você tem que se organizar assim, assim, assado. E eles se organizam. A primeira coisa, então, é básica. O governo é uma instituição divina. A segunda coisa, versículo 13. Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma das tribos, e eu os colocarei como chefes de vocês. E isso é um dos versículos mais sensacionais sobre esse assunto. Porque eles eram escravos, eles tinham vivido 430 anos no exílio. 300 pelo menos desses anos como escravo, sob domínio egípcio, do governo egípcio. A experiência que eles tinham de liderança anterior a esses anos no Egito era governar uma família, que era 70 pessoas que chegaram lá. A maioria desses hebreus aqui provavelmente não tinham estudo nenhum. Os egípcios não gastaram, não usaram o orçamento da educação com os escravos, com certeza não. E agora eles estavam no deserto, exilados, numa terra de ninguém, sem bens, sem nada. E Moisés era um homem de Deus, um homem que falava com Deus face a face. E Deus começa a dar a Moisés instruções a ele detalhadas de como guiar Israel da escravidão à liberdade. Ele deu autoridade a Moisés para isso. E Deus fez isso através de Moisés. E quando ele forma o governo de Israel, Moisés forma o governo, quais foram as instruções que Deus deu a Moisés? Isso é pegar o princípio, para a gente olhar para nós hoje. Olha o princípio. Escolham homens sábios, criteriosos e experientes. Primeira coisa, o povo escolhe. Diga assim, o povo escolhe. A quem foi dado o privilégio de escolher os líderes? A Moisés? Foi a Moisés? Foi a Arão? Foi a Miriam? Não, foi ao povo. A primeira coisa que Deus fez através de Moisés ao estabelecer governo foi dar ao povo o poder e a autoridade de escolher. Por isso você não pode deixar de votar, amados. Pastor, tem uma viagem semana que vem, eu não vou votar. A Rebeca tinha um casamento para ir lá, Ponta Grossa, sábado, o namorado querendo que ela vá para lá, com a família dele, isso aqui. Eu falei, não vai. Por quê? Porque ela vai votar. Eu vou ensinar meus filhos a votar. Não sei caso de doença e tal. Não, mas é que eu vou ali passear ali e tal, tudo. Amados, é responsabilidade nossa. E nós como cristãos temos que dar exemplo. Se você volta no A, no B, não sei, aí é questão sua. Mas vá votar. Depois eu tenho que fazer isso. Depois você faz. Acorda cedinho, vota e vai fazer o que você tem que fazer. Ou volta antes para fazer, para votar. Não sei se é 5 horas, 6 horas que termina. 5, né? A votação. Olha que Deus maravilhoso.
Deus, com todo o seu conhecimento, a sua sabedoria, Ele não impôs a vontade dEle. Ele poderia ter dito, Moisés escolhe fulano sobre Israel. Mas, parecido com o que a gente poderia pensar, mas Ele não fez isso. Deus fez algo radical, Deus fez algo perigoso. Nenhuma nação do mundo tinha isso. Deus fez algo não tão desse mundo, que ainda hoje a gente luta para abraçar esse princípio. Amados, as pessoas, já ouvi aí fora o pessoal dizer que o cristianismo é o retrógrado, o cristianismo é um atraso. Quantos benefícios o cristianismo trouxe para a humanidade? A palavra de Deus, a cultura judaico-cristã que querem destruir, não é. Nós somos estabelecidos numa educação judaico-cristã. Eu estudo história, faço faculdade de história, estou no 3º ano. E aí foi incluído agora nas grades de história, e isso é muito bom, né? História da África, porque o nosso país é um dos povos que mais faz parte da cultura brasileira, é o povo africano, e a gente tem que entender a cultura. Na minha época eu estudei, eu não estudava história da África, né? Acho que a maioria de nós não, hoje tem que estudar. Mas eu acho importante. Mas uma das coisas que eu acho absurda é que a gente não estuda num curso de história judaica. História do Egito você estuda, história de Roma você estuda, história da Grécia, e a história judaica, que influenciou a nossa cultura. E aí, amados, você começa a olhar que o poder emana do povo, a autoridade do governo é do povo. E onde é que está isso? Na Bíblia. Não é nos filósofos gregos, não é na Bíblia. O direito emana do povo, vem do povo, a autoridade é ao povo. Deus poderia ter escolhido, mas Deus deu ao povo o direito de escolher os seus líderes políticos. É o povo que dá autoridade ao governo. Então a gente pode dizer que o segundo princípio de governo é que Deus dá autoridade ao povo. Deus decretou por lei e delegou ao povo o direito e a responsabilidade de escolher quem iria governá-los. A linha de autoridade é de baixo para cima. Deus deu esse poder. Deus deu esse poder ao povo. Deus começou a discipular aquela nação, dando a eles essa capacidade, esse processo, essa escolha. E a história de Israel, você vai olhar, você vai ver isso. Tem gente que pode dizer, não, pastor, mas eram os profetas que escolhiam. Não sem antes passar por aprovação do povo. Eles foram governados por 470 anos, por juízes. E havia juízes bons, juízes que foram fracassos. Lembra a história de Sansão, por exemplo, Gideão e tal. Chegou uma época que Israel decidiu que queria ser governado por um rei. Não queriam mais juízes. Queremos reis governando sobre nós, como as outras nações. E eles vão até o juiz, que era Samuel, um profeta da nação, e dizem isso: olha, nós queremos um rei como todas as outras nações. Samuel vai buscar a Deus, ele busca a Deus, e Deus dá uma resposta. E Deus diz, Deus não queria que Israel tivesse um rei. E dá uma lista de razões. Mas o povo persiste. Queria um rei, como as outras nações. E aí Deus permite. E disse a Samuel que eles poderiam escolher. Agora pense nisso. Deus disse, vocês podem escolher. E eles escolhem Saul, vocês lembram da história? Deus deu um rei que ele não queria, porque foi isso que eles escolheram. Deus deu, Deus está dizendo assim, não é essa a vontade dele. Ele não queria que fosse assim daquele jeito. Mas já que vocês querem, será assim. Deus deu ao povo esse poder de escolher os líderes. Mesmo depois de Deus ter revelado a preferência dele, ele manteve-se fiel. E Israel decidiu ter um rei. E além de permitir, de manter-se fiel ao princípio, Deus abençoou esses reis que eles escolheram. Saul, Davi, Salomão. Mas ainda assim representavam um sistema que Deus não... mas foram os profetas, mas eles eram levados. Você olha na vida de Davi, Davi foi escolhido rei antes e depois foi sobre todo Israel, primeiro sobre o norte, depois sobre todo o sul. Só que ele não foi escolhido rei de Israel enquanto o povo não escolheu, não aclamou. Deus deu autoridade ao povo. Mas se escolher errado, como a gente já viu tantas vezes na nossa nação, é o aprendizado. A gente não aprende errando? Faz parte. Deus podia dizer, não, vote no fulano. Vote.
Mas não, Deus dá. Mais importante para Israel aprender a fazer as suas próprias escolhas. Era mais importante para Deus que Israel aprendesse a fazer as suas escolhas. E aprender, talvez sofrendo, como muitas vezes na história de Israel, na história do Brasil a gente vê isso. Terceiro ponto importante, ainda no versículo 13, diz assim: escolham homens sábios, criteriosos e experientes. O que ele está dizendo aqui? Você vai escolher seu candidato, deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente. Amados, olhe o caráter da pessoa. O texto está dizendo, o caráter é importante. Está dizendo de homens sábios, criteriosos, experientes. Está falando de caráter. O caráter é importante. O caráter de um líder político é importante e deve ser considerado quando você vai votar. Deus não falou assim, vocês votem em quem vocês quiserem, escolham seus líderes. Não, Deus deu diretrizes. E essas diretrizes que Deus dá aqui focalizavam o caráter, a sabedoria, a reputação de um líder. Todo mundo tem falhas, todo mundo tem problemas, todo mundo tem defeitos. Não está dizendo isso, não é um homem perfeito. Nós estamos escolhendo o nosso Salvador. Mas algumas diretrizes ficavam claras aqui. O povo era responsável, só que tem isso, o povo era responsável por avaliar o caráter dos líderes, a quem eles iam dar esse poder político, e então viver com as consequências desta escolha. Se vocês escolheram alguém corrupto, aceitem as consequências de alguém assim. Se vocês escolheram alguém com uma reputação não tão boa, aceite as consequências dessa reputação. Porque onde como é que é? A fumaça? Há fogo. Então Moisés deu a Israel 3 características aqui: sabedoria, entendimento e respeitabilidade. Dinheiro e poder aqui não era importante, mas não desqualifica. O cara é rico, não tem nada a ver. Mas para que isso fosse avaliado, o povo tinha que determinar o que significava ser sábio, o que significa ser experiente, o que significava ser compreensivo. Deus dá isso, porque o povo, antes deles escolherem as pessoas, eles iam debater o que é caráter. O que é um caráter reto, correto? O que faz de um indivíduo ser respeitado? Meu irmão, o que você, no seu convívio, o que faz para você uma pessoa ser respeitada? Eu respeito uma pessoa por isso, por isso e por isso. Isso é uma fonte de escolha. Opa, essa pessoa se qualifica para ser o meu candidato. O que é ser sábio? Não é ter todas as faculdades do mundo e tudo isso, não é isso. Mas o que é sabedoria? O que é ser compreensivo? Então aquela comunidade, ela não tinha apenas que escolher o indivíduo, eles tinham que falar sobre a natureza dessas qualidades, a raiz dessas qualidades. E aí eu pergunto para você hoje, quais as características do caráter que nós estamos buscando hoje? Nos líderes, no teu deputado. A gente está falando tanto de presidente, mas não esqueça, mas o legislativo é tão importante quanto. Não adianta você escolher o teu presidente X e votar em deputados e senadores totalmente opostos. Ou que não tem uma vida íntegra. Que pode ser o melhor presidente que for lá. Se aquele senado, aquele congresso ali for cheio de corruptos, não adianta. Tem um livro aqui do Steve McDowell, Libertando as Nações, e ele fala algo sobre caráter. Eu quero ler para vocês. O que é integridade ou caráter? É definido como conformidade a um padrão de justiça e também uma obediência voluntária. Caráter é uma convicta crença que resulta num comportamento consistente. O caráter significa estampar, literalmente, estampar ou gravar através da pressão. Vai pegar o gado lá e marca, né? O caráter. Isso resume o que Deus está fazendo na nossa vida. A história tem mostrado que a integridade de caráter de uma pessoa é a base da felicidade de uma sociedade. Amado, sabe isso aqui? Ele vai falar aqui mais aqui sobre o caráter. Também quer dizer, não só dos nossos líderes, mas do nosso. Porque um povo sem caráter, sem integridade, ele se corrompe. Um povo sem caráter, sem integridade, ele precisa de mais leis. Um povo imoral. Por que está acontecendo isso? Isso você tem que pensar quando você escolhe seus líderes. Aqueles que defendem imoralidade, ideologias de gênero e tantas outras coisas aí.
Mas porque um povo imoral, ele precisa do quê? Por que isso incentiva tanta imoralidade? Já pensou isso? O que o cara quer? Incentivando imoralidade? É porque quando você tem um povo imoral, um povo de caráter baixo, de pouca integridade, você precisa de mais leis para reprimir, para intimidar esse cara, para que ele não cometa crimes, para que ele não faça isso. E aí você vai abrindo mão do quê? Em prol do coletivo. Você vai abrindo mão da sua individualidade, da sua mais básica propriedade privada, que mais do que a sua casa, é a sua consciência, é a sua liberdade. E aí você vai vendendo isso. Por quê? Porque é um povo imoral, é um povo que... E aí precisa do quê? Um governo que haja mais sobre isso, tenha mais leis, reprima mais, um governo mais absolutista, um Estado que manda. E nós, o cristianismo, fala de um Estado que não manda. É um Estado que trata questões. Você viu ali o que é? Era para julgar situações. É o que não interfere na vida das pessoas. Mas quando o povo é imoral, quando o povo não tem caráter, o que acontece? Aí o governo tem que entrar. Lei, 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 lei. Viram aquelas nação islâmica lá. E aí você perde a liberdade. Uma coisa está atrelada à outra. Não é só porque são sem vergonha, não. Tem objetivos. Tem coisas por trás. Quais as características? Só que não adianta. E é difícil isso, né? Eu acho que é um ditado, mas eu acho que tem muito a ver, né? Os políticos nossos são reflexo da nossa sociedade, né? Porque se nós somos uma nação de pessoas, a maioria acredito que ainda é, íntegras. Mas imagina um povo totalmente íntegro. A gente vê alguns povos escandinavos ali, né, que tem uma cultura diferente. O cara ser corrupto é difícil. Ele vai aparecer, vai ter corrupção, mas vai aparecer. Então, em terceiro lugar, caráter é importante. Vai escolher teu deputado, olha a história, estava conversando um dia com o Jorge ali, veja o plano de governo. Ele é meu amigo. Tem legal, mas o que ele quer fazer lá? Ele quer um emprego? O que ele é? Com quem que ele está andando? Com quem que ele é aliado? Pense nos partidos também, ali que você está, que você apoia ou não. Em quarto lugar, versículo 13 fala de cada uma das tribos de Israel. Eles são representantes do povo. Isso está falando do quê? De representação, é representativo. O governo tem que representar todas as áreas da sociedade. Então, aqueles que buscam o direito X, tal, grupos étnicos, tem que representar. É isso que o texto está falando. Vou me adiantar para a gente não demorar. Você olha o governo africano da África do Sul, do século XX, o apartheid, né, terrível. E um dos grandes erros ali deles era o que? Governar, uma tribo apenas, uma etnia apenas governava. Né? E os direitos dos negros, dos outras tribos ali, dos outros grupos étnicos foram tirados. Outra coisa que esse texto está falando aqui, versículo 14, vocês me disseram que era boa essa proposta. O povo concordou na época. Ele fala assim, vocês concordaram que era boa aquela proposta. Sabe o que está falando isso? De consenso, de um princípio chamado unidade, aliança. Amados, nós vivemos hoje num país dividido. E nós não podemos, se bem que eu acho particularmente, sei se eu estou numa ilha, que a eleição de 2018 foi pior, né? Mais briga, né? Tinha mais... continua tendo, e toda eleição vai ter. Mas eu acho que essas pessoas... Eu, pelo menos, percebo, assim, nos convívios, que há um pouco mais de respeito. Pelo menos dentro da igreja, né? Que o A ou o B vota, tal, e você continua sendo amigo e não vai perder a amizade por causa disso. Mas havia consenso. E aqui a autoridade do povo é reforçada. Moisés tinha um plano, tinha o apoio da nação. E Israel concordou em ser governada daquele jeito. Israel concordou com Moisés. Isso fala de unidade, de aliança. Isso traz força. Um país dividido. Jesus já falou que um governo dividido não subsiste. Um reino dividido não subsiste. Olha as nações da terra que passaram por isso, o quanto sofreram. Isso é um princípio do consenso, da unidade do governo. E isso não vai ter unidade por força, por violência, por um governo militar que venha e imponha. Não pode ser assim. Tem que ser interno, gerado na nação, buscar o bem da nação, buscar o bem da coletividade. Nós não podemos continuar com um país dividido.
E existe, amados, um pensamento político, sociológico, que diz que nós vivemos uma eterna, que a sociedade é uma eterna, é construída baseada em luta de classe. Isso é mentira, é diabólico. Porque a Bíblia ensina aliança, unidade. O texto fala aqui que Moisés dizia o seguinte: tanto o estrangeiro como o israelita têm os mesmos direitos. Ah, não, porque é o proletário contra o empresário, contra a burguesia, é o negro contra o branco, é o hétero contra o homo, é o verde contra o verde e amarelo contra o vermelho. Não existe isso, não compre essa briga. Quem veio para roubar, matar, destruir? Quem veio para dividir? Quem? Existe sim diferenças de classes, nós não aceitamos isso, queremos lutar contra isso, mas não uma luta de classes. E aí nós temos centenas de partidos aqui no Brasil que defendem isso. E aí não tem como ser. Não tem como um cristão ser comunista. Não tem como um cristão ser socialista. Eu já fui cristão e socialista, comunista. Mas chega uma hora que você vai estudando, entra em conflito. Ou eu escolho um, ou eu escolho outro. Existe muita gente, não gosta daquela crítica que o pessoal faz da esquerda. Gente, tem muita gente boa na esquerda. Muita gente boa. Gente honesta. Políticos honestos, gente séria. Só que tem uma ideologia. Você que às vezes não entendeu ainda o que é o cristianismo. Mas quando você entende o cristianismo e entende esses ismos, outros, comunismo, socialismo, vai chegar uma hora que você não dá, não casa, não bate. Não bate. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Nós não podemos continuar num país dividido. Você olha a Irlanda, tem a África do Sul que ficou tanto tempo dividida, tem a Irlanda, tanto tempo dividida, agora que começa a tentar se unir. Tem essa questão da rainha da Inglaterra que morreu agora, né? Está tendo o enterro dela, tudo. Por que é tão importante isso? Porque ela tinha era uma figura que unia o reino, né? Vários países ali unia. Isso, provavelmente, isso vai rachar. Provavelmente isso vai rachar. E aí uma nação perde força. E em quinto lugar, versículo 16 ao 18, eu não vou ler, depois você leia, mas o governo deve fornecer uma fonte de resolução justa, de disputa, de conflito, ou seja, está falando de um judiciário justo. Versículo 16 ao 18, eu vou ler. Naquela ocasião, olha para o nosso país, lendo esse texto. Ordenei aos seus juízes, atendam às demandas de seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre os compatriotas, mas também entre um israelita e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixe intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Naquela ocasião, eu lhes ordenei tudo o que tinha que fazer. Aqui Moisés volta a atenção para o judiciário, para as disputas jurídicas. No versículo 16 aqui, ele fala da mesma qualidade de justiça, tanto para o estrangeiro, tanto para o israelita, tanto para o pequeno, tanto para o grande. Moisés está lembrando que a justiça pertence a Deus. Pertence a Deus. Ele fala que, se você continuar lendo o texto, ele fala que existe um processo de apelação judicial. Ou seja, se fosse só um juiz para julgar, ele pode ser corrompido. Mas quando tem outras instâncias, outros juízes, aquilo vai sendo, é 1, é 5, é 10, é 9, é 12. Aí aquilo vai se tentando criar uma ferramenta que é isso, um se corrompe, mas corromper 12 é difícil. Deus sabe, amados, que as pessoas têm natureza pecaminosa, que irão abusar do poder, vai acontecer. Mas Ele cria limites ali. Olhando para esses textos aqui, quero concluir isso. O governo é uma instituição de Deus. O povo aqui tem autoridade de governo. O caráter do líder é importante para ser considerado nas suas escolhas. O governo deve representar a todos. Então, sim, se tem lá o grupo de LGBT lá e eles querem eleger o candidato deles, pois bem, que votem, tenham o direito. Eles vão votar e se ele for eleito, ok. É assim, a nossa comunidade tem o direito de ser representada? Temos o direito de ser representados, sim. A bancada evangélica, nós temos o direito de ser representados, sim. E temos que respeitar os outros que também têm os seus direitos.
Não estou dizendo que você tem que votar em evangélico, tá? Não adianta ser evangélico e não ter caráter, não ter um monte de coisa aqui, não ter plano, não ter ação, não ter nada. Mas nós não queremos abordar tudo sobre governo, mas eu quero despertar você a pensar sobre política e governo. Respeitar os outros, respeitar quem pensa diferente, mas combater no campo de ideias. Mas a grande batalha está aqui, na mente das pessoas. E eu creio que Deus vai levantar, assim como levantou Moisés, levantou tantos homens na Bíblia. Deus quer levantar você. Você tem que olhar o mundo com uma cosmovisão cristã. Pegar um óculos, uma lente cristã. Deus, como o Senhor vê isso? Como o Senhor vê as artes? Como o Senhor vê a família? Como o Senhor vê o entretenimento? Como o Senhor vê a mídia? Como o Senhor vê governo e política? Isso é cosmovisão. E olhar da forma de Deus. E eu creio que Deus vai levantar uma geração de homens e mulheres, de jovens aí, que vão olhar para a Bíblia e buscar nelas as verdades. Não nos ismos do mundo, não no capitalismo, não no comunismo, não no socialismo, não em tantos ismos, no liberalismo. Não, no cristianismo, na palavra de Deus. O que é? O que Deus quer? Deus quer despertar você a estudar isso, meu irmão. E quando você for estudar, busque na Bíblia, busque sobre governo, busque sobre poder executivo, legislativo, sobre autoridade. Cada área da sociedade reflete um aspecto, uma característica de Deus, um atributo de Deus. Família apresenta Deus como pai. Governo apresenta Deus como o rei dos reis. Diga assim, governo revela Deus como o rei dos reis. O principal atributo que um governo pode apresentar de Deus, demonstrar a Deus, chama-se justiça. E Deus governa, amados, nesta área, através da delegação de autoridade ao povo. Deus deu essa autoridade, Deus tinha essa autoridade. Deus deu ao povo e disse assim, agora vocês escolham. Deus deu ao povo. A missão de um governo é fornecer e assegurar justiça e igualdade para todos os cidadãos, incluindo o executivo, o judiciário, o militar, preservar a lei e a ordem, preservar serviços de infraestrutura para a comunidade. Isso vai envolver justiça para os fracos, para a sociedade, crianças, mulheres, imigrantes, minorias. Tem que cuidar. É nosso papel. Agora eu e você, como cristão, nós temos que pensar o seguinte. Deus nos chama para ser um bom cidadão, primeiro, com o seu testemunho de fé. O seu testemunho. E Deus espera que você tenha ação. E saiba que a ação e esse interesse político não são coisas seculares. Não são coisas desse mundo. Cabe a você discutir, participar, se envolver. Se envolver em associação de moradores, em conselhos da cidade. E um dia, por que não algum de vocês, alguém que nos assiste aqui, ser um candidato, ser candidato a vereador, prefeito, deputado, seja que for. Ser um juiz. Deus instituiu o governo e Ele deu a mim e a você a responsabilidade sobre ele. E nós não podemos entregar a outros. É nossa responsabilidade de Deus estarmos informados e envolvidos nessas questões. Você vota? Então vai lá e vote. É o teu primeiro voto? Vai lá e vai com orgulho. Ah, pastor, eu não sou obrigado mais pela idade. Vai lá e exerça o seu direito. É sua obrigação moral se envolver. Alguém já disse que, e é certo, né? A gente não faz, mas é certo. Como cristão, nós deveríamos ser voluntários a trabalhar na eleição, né? Quem aqui vai trabalhar na eleição aí? Só a Josi. Foi voluntário ou não? Foi voluntário. Lá aí, ó. Tá certo. Ah, mas eu vou perder um dia, mas você está fazendo parte daquilo, você está envolvido. Ensine os seus filhos que Deus nos deu esse direito. Essa responsabilidade de se envolver na vida pública. Ah, eu não gosto de falar de política, mas quando a gente vai no mercado, a gente está envolvido. Quando a gente fala de segurança na cidade, quando a gente fala do uso de drogas, nós toda semana aqui falamos sobre o GADAN. Um grupo de apoio decididos a mudar, combatendo as drogas. E aí vou lá e voto em candidato que apoia a liberação das drogas. Cri, cri, cri. Nós devemos acreditar que o nosso envolvimento faz a diferença, amados. E não fazendo campanha política, levando princípios. Que às vezes você não precisa ser o rei, mas você pode ser amigo do rei. Você pode ser o José no Egito. Você pode ser aquele que vai influenciar
Ensine seu filho que ele pode se envolver. Você é a estratégia de Deus para discipular uma comunidade, uma cidade, uma nação. E Deus pode usar você, e eu creio, amados, que Deus vai levantar pessoas dentro do nosso meio aqui para atuar nessa área, para se envolver, para voltar a se envolver com essas áreas. Se você é um advogado, se você é um juiz, se você é um oficial da polícia, se você é funcionário público, se é soldado, se é assistente social, se você de alguma forma representa o povo, se você foi eleito para um cargo público, você trabalha com o governo, de alguma forma você tem um chamado, e esse chamado é nobre. Que no Brasil criou essa ideia que política é todo ladrão, não presta. Isso é nobre, e você deve se envolver. A Bíblia diz que justiça e retidão são os pilares do reino de Deus. E você é chamado para fazer parte, para sustentar esse pilar de justiça. Você é desafiado pelas Escrituras. Queria chamar o pessoal do louvor aqui, já está ministrando. Você é desafiado pelas Escrituras a ser a extensão de Deus. Não importa se você, como Salomão, trabalha num sistema que não é justo, sei lá, que é justo ou não é justo. Você tem um chamado de Deus para atuar nessa área. Você tem um chamado de Deus para se envolver com o governo. Agora não dá tempo mais de eleição, tá aí, então vai lá e vote. Mas por que não se envolver nisso, amados? Por que não levar princípios? Por que não mostrar como Deus governa? Você talvez tenha um chamado de Deus para lutar num nível mais elevado, outro num nível menor, mas você tem um chamado. Mas primeiro, você deve ser justo na sua conduta com as pessoas. Começa no seu dia a dia, começa nos seus negócios, começa naquela sua prova, não vá colar na prova, começa na sua conduta do dia a dia. E aí então você deve lutar para fazer com que as instituições, o sistema, as leis sejam justas, mas você tem que agir em justiça no seu dia a dia. Imagine isso, amados, como seria o nosso país se todo cristão profissional na sua área fizesse aquilo que foi chamado para fazer com paixão, com entendimento e cumprisse o seu chamado. Deus pode mudar uma nação com uma pessoa, pode começar com uma pessoa. Uma pessoa só não muda, mas Deus começa com uma pessoa. Deus começou com Neemias, Deus começou com Esther, Deus começou com José, Deus começou com Daniel. Nós como igreja, nós não vamos dizer para você quem você vai votar. Eu tenho meu voto, que não vamos usar púlpito. Você tem percebido, já teve 2 candidatos que pediram para vir aqui à igreja, eu falei, obrigado, mas nós não trazemos ninguém aqui ao púlpito. Se quiser participar do nosso culto, fica à vontade. No final do culto a gente desce e ora com você. Mas nós não vamos dar esse púlpito para político. A não ser que venha um prefeito, uma autoridade, um governador, presidente, a gente vai vir e respeita a autoridade. Falei para esse irmão que mandou a mensagem, candidato a deputado, falei assim, olha, estamos orando por você, Deus abençoe a sua vida. É o assessor dele. Mas nós não vamos fazer isso, é um princípio meu. Mas se alguém quiser ser indicado nas nossas rodas de conversa, nós vamos indicar. Não tem nenhum problema, mas como cidadão. Eu sou um cidadão, eu tenho direito a escolher e votar quem quer. Mas eu não posso usar desse lugar para isso. Mas nós queremos que você ore, em primeiro lugar, para escolher seus candidatos. Ore a Deus. Deus, me direciona. Olha o caráter da pessoa. Olha as propostas da pessoa. Nós não podemos, tem assuntos que a gente não gosta de tocar. É ruim falar sobre isso no culto. Mas nós temos que orientar. Analise e vote com a sua consciência. Se você acha que é A ou B, beleza. Nós não vamos dizer que você está errado. Mas exerça o seu papel. Coloque os princípios da palavra. Compare. De repente, hoje dá uma polarização no Brasil, isso vai dizer, não vou nessa, eu vou para outra. Beleza, mas não deixe de se envolver. Estude sobre isso, estude mais, cresça, respeite a opinião alheia. Lembre-se que você é a estratégia de Deus para discipular a nossa nação. Quero te convidar a ficar em pé. Eu quero orar por você. O propósito dessa mensagem, mas não é dizer em quem você tem que votar, por favor. O pastor falou aí. Primeiro, é trazer princípios. A sua escolha tem que ser baseada em princípios. Segundo objetivo, é despertar em você, talvez esse seja o principal, é despertar em você o desejo de se envolver
em questões de governo e de política. Tem que ter participação, tem que ser como cidadão, como discutir. Nós não podemos ser alienados ao que está acontecendo aí. Mas com princípios, com valores corretos. Nós vamos falar depois sobre economia, sobre educação, sobre ciência, sobre arte, né? Eu amo isso, comunicação. Nós precisamos de pessoas em cada uma das áreas. E talvez que Deus está levantando pessoas hoje. Ore nesses dias, ore essas próximas, 2 semanas, né? Falta para a eleição ainda. 2 semanas, né? 2 semanas. Ore pelo nosso país, ore pelo nosso estado. Independente, cada um tem a sua preferência, mas independente de quem ganhar, que o nosso país não seja dividido. E que Deus conduza. Só que lembra o seguinte, Deus colocou fulano. Não, o povo escolheu. Deus escolheu. Deus deu o nosso direito e nós escolhemos. Mas o meu principal desejo é que você seja despertado para se envolver com isso, a olhar a Bíblia sobre isso, a buscar, pastor, eu quero me envolver, quero saber livros sobre isso, eu quero estudar sobre isso, porque nós podemos mudar uma nação, uma geração, através do governo que são estabelecidos por Deus. Amém?